Oi, turma do segundo ano, médio. Professor Barreto. Quanto tempo, né? Gente, olha, a última aula tratava a respeito de prismas. Então, fizemos vários exercícios de prismas e alguns exemplos que poderiam ajudar vocês a entenderem melhor o assunto e a fazer as questões. Hoje vamos começar pirâmides, que eu considero o assunto mais difícil de todos, por causa dos desenhos, mas procurei fazer umas figuras que pudessem ajudar a compreender melhor o assunto. O conteúdo está baseado nas páginas 190 a 197 e as questões para LE vocês podem trabalhar as 53 a 60, são sobre pirâmide, tá? Juntando com as questões que vocês já fizeram de prismas, né? Então, nossa tarefa é essa, ok? Vamos falar sobre pirâmides. Ora, quando se fala em pirâmides, só pensamos nas pirâmides do Egito, mas aquilo é um tipo de pirâmide chamada pirâmide de base quadrada, mas você pode ter outro tipo de pirâmide. Para entender melhor isso, precisamos de uma definição melhor do que pirâmide, né? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte: seja um polígono convexo, não tem reentrâncias, contido em um plano alfa. Então, eu desenho aqui, ó, plano alfa, essa folha de papel vermelha aqui, ó, plano alfa, e desenhamos um polígono convexo aqui, o polígono A, B, C, D, E, F, na folha de papel, no plano alfa. E um ponto V não pertencente ao plano alfa, esse ponto V fora. O plano está aqui, esse ponto fora, tá? Fora do plano. Esse é um ponto V. Então ele diz que o conjunto de todos os segmentos de reta, cujas extremidades são ponto P e um ponto qualquer do polígono, aí você sai puxando os segmentos de reta para os pontos do polígono. Todos os segmentos de reta você vai puxando de V para algum ponto do polígono. Dentro do polígono, aí vai preenchendo tudo isso aqui. Então ele define isso como pirâmide. Então, o conjunto de todos os segmentos de reta cujas extremidades são o ponto V e um ponto qualquer do polígono é chamado pirâmide. Então, você não vai ter problema de reconhecer uma pirâmide. Nem todas elas têm base quadrada, por exemplo, elas têm base hexagonal, mas a base está num plano e o vértice está fora desse plano, tá? Isso é uma pirâmide. Aqui ele vai discriminar alguns elementos. Vejam: AB, BC, CE, EF, DF. AB, BC, CE, EF, DF e AD são arestas da base. Isso aqui é a base da pirâmide. Já DV, aliás, VD, VA, VB, VC, VE, VF são as arestas laterais. E esse ponto solitário aqui é o vértice da pirâmide. Então, aqui nós temos arestas da base, arestas laterais. Vejam que as faces laterais, todas elas são sempre triângulos. A base que pode ser quadrada, triângulo, hexágono, mas as faces laterais serão sempre triangulares. Sua área lateral é toda formada por triângulos. Então, aqui é a ideia básica do que é uma pirâmide. Então, repetindo, eu tenho uma folha de papel que é o plano alfa. Aí desenho um polígono aqui. Um polígono qualquer aqui. E tomo um ponto fora daqui, do plano. E agora, eu vou interligar esse ponto, traçar segmentos de reta que vão desse ponto V para o polígono da base. Aí você sai traçando todos os segmentos de reta que vem, como se fosse um chuveiro pingando aqui, um chuveirinho pingando aqui dentro dessa área aqui todinha aqui, ó.
Então todos esses pingos, esses segmentos de reta, juntos formam o que nós chamamos de um sólido chamado pirâmide. Bem, essa parte é a parte mais simples, né, que é a introdução. Agora, a nomenclatura. Veja, aqui nós temos 3 pirâmides para dar exemplo. Essa pirâmide, veja que ela tem base triangular. Aí você chama pirâmide de base triangular. Essa aqui, a base é um trapézio. Pirâmide de base trapezoidal, que está errado. Aqui não é triangular não, aqui, vamos ajeitar aqui para vocês, desculpem aqui. É pirâmide de base trapezoidal. A base é um trapézio, tá bem claro que não é um triângulo, a base é um trapézio. E esse daqui é uma pirâmide de base hexagonal. Os outros lados estão lá por trás, você não consegue enxergar direito. Pirâmide de base hexagonal. Então, a nomenclatura é justamente os nomes que nós damos às pirâmides. Pirâmide de base triangular, pirâmide de base trapezoidal, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base pentagonal, então, pirâmide de base quadrada. Então, enfim, o nome é dado, o nome da pirâmide, a nomenclatura é dada pela base. Seções transversais de uma pirâmide. Olha, atualmente está rolando bastante no jornal, nas emissões de televisão, mostrando como é o pulmão de uma pessoa com Covid e uma pessoa num pulmão normal. E o que você está vendo ali é uma seção, como se a pessoa estivesse deitada e cortasse o pulmão ao meio, assim. Um corte transversal. Então, como se você estivesse deitado e saísse fatiando assim. A máquina que faz aquele raio-x, a tomografia, ela corta o pulmão em seções. E aí você enxerga cada seção, se tem inflamação, infecção ou não naquela seção do pulmão. Ok? Então é muito importante, mesmo para quem vai estudar medicina, não é brincadeira, entender o que é uma seção. Seccionar é cortar. Essas seções aqui vermelhas são paralelas à base da pirâmide. Essa pirâmide é uma pirâmide de base pentagonal e você saiu cortando, seccionando, como se fosse um salame, uma mortadela, você fosse cortando aqui, ó, todos os cortes paralelos à base. Então, aqui são seções transversais, da pirâmide, tá? Essas seções nós vamos trabalhar depois, a área dessas seções, ok? Então, tem a pirâmide, você pode fatiar ela todinha, de cima até embaixo. Cada fatia é uma seção, ok? Bom, agora vamos entender o que é uma pirâmide regular. Veja, uma pirâmide regular, quando a base dela é um polígono regular. Por exemplo, a base é um quadrado, a base é um triângulo equilátero, a base é um hexágono regular. Então, para ser uma pirâmide regular, tem que ter a base tem que ser um polígono regular e a projeção do vértice cai bem no meio do polígono. Veja, aqui é um quadrado. Aí nós traçamos as diagonais aqui. Aqui é o meio do quadrado. Então, a projeção é como se fosse um pingo. Se tivesse um pinguinho caindo aqui do vértice, esse pingo cairia bem aqui, ó, no meio do polígono da base. Então, o polígono, o prisma a pirâmide só é regular quando a base dela é um polígono regular e a projeção do vértice cai bem no meio, que é a altura do caso da pirâmide, cai bem no meio da base, tá? E outra coisa, essa projeção ela tem que formar 90 graus com a base. 90 graus com a base. Então, uma pirâmide é regular se, somente se, sua base é um polígono regular e a projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base é o centro dessa base. Então, a projeção, como se fosse uma gotinha caindo aqui, vai cair bem no meio, no centro da base. Aí esse polígono, esse
Esse prisma é chamado prisma regular, ok? Bom, agora vamos começar a coisa a esquentar, que aqui foi só teórica e agora vamos ver uma pirâmide levando mais a sério os elementos da pirâmide. Aqui é sério, a coisa fica séria e novamente mais importante é saber o teorema de Pitágoras. Pitágoras é muito importante na geometria espacial. Vamos lá. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada, veja. Não é fácil desenhar porque em perspectiva, tal, 3D, você fica com dificuldades. Mas a base é um quadrado. Vejam, vamos discriminar aqui. Ó. Esse H, gente, é a altura da pirâmide. É do vértice até o centro da pirâmide. É a altura. A altura da pirâmide, H. Esse A grande chama-se apótema da face. Veja, as faces laterais são triângulos. Então, o apótema da face é como se fosse a altura da face. Apótema da face. Aqui estão os lados, as arestas laterais da pirâmide. As arestas laterais. As arestas da base, eu chamei de B pequeno. Ora, quando você desenha o apótema cai no meio do lado da aresta da base. Ora, se isso tudo aqui é B, e aqui é o ponto médio, então aqui é B sobre 2, e aqui é B sobre 2 também. Ok? O apótema, A grande, é a apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide ele é desenhado no triângulo aqui, ó, no meio do triângulo. E é a altura do triângulo, forma 90 graus. E também é o ponto médio aqui, ó, a mediana. Então, essa medida aqui, se a base, a medida é B, então aqui é B sobre 2. No caso de um polígono, de uma pirâmide regular, né? Porque essa daqui é regular. Bem, o que mais que eu quero dizer? Vamos lá. Esse L, aresta lateral. Esse A, apótema da face lateral. L, aresta lateral. H, altura da pirâmide. Azinho é do centro da base a metade do lado da aresta da base. Do centro da base até a metade, é o ponto médio aqui, da aresta da base. Então esse Azinho aqui chama-se apótema da base. Azinho, apótema da base. Azão, apótema da pirâmide. Azinho, apótema da base. Vai do centro da base até o ponto médio da aresta da base. R, você vai entender depois que é o raio, se você estivesse traçando uma circunferência aqui, uma circunferência nos 4 pontos, passando dos 4 pontos, aqui seria o raio da circunferência circunscrita. Então, vamos lá. L, a aresta lateral, aqui é L, aqui é L, aqui também é L, aqui também é L. Bzinho, a aresta da base, aqui é metade da aresta da base. A, apótema da base, azão. Azinho, apótema da base. Azão é apótema da pirâmide. E Azinho, apótema da base. Ok? Bem. B, a aresta da base. L, a aresta da pirâmide, a aresta lateral da pirâmide. Azão, apótema da pirâmide. Azinho, apótema da base. L, a aresta lateral. H, a altura. V é o vértice. Então, discriminando, aí você pode pegar depois e rever essa parte com calma, dar um stop aqui e olhar melhor a figura. Essa figura eu tirei do livro de vocês também, tá? Elementos. Agora veja, vamos lá. Eu disse que o teorema de Pitágoras era muito importante. Observe aqui, ó. Observe com calma. Esse triângulo aqui, A, Azinho, H. A, Azinho, H. A hipotenusa, então, Azão ao quadrado igual H ao quadrado mais Azinho ao quadrado. Eu estou falando desse triângulo que é retângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, este aqui, ó, é retângulo. A hipotenusa é A
os catetos H e Azinho. Então, Azão ao quadrado igual a H ao quadrado mais Azinho ao quadrado. A gente vai usar isso aqui, não precisa decorar não, você vê na hora na figura. Agora veja esse outro triângulo aqui, ó, na frente, esse da frente aqui, ó. Esse aqui também é retângulo, esse aqui, ó, olha, esse aqui. Azão, B sobre 2 e L. Como aqui é 90 graus, o L é hipotenusa. Aí L ao quadrado igual a Azão ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Aqui, ó. Não precisa decorar isso não, você vê na figura. Você tira na hora, olha. L ao quadrado igual a Azão ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Aqui é um triângulo retângulo, aqui, ó. E nesse triângulo aqui, meio que inclinado, você também pode aplicar. Veja, aqui, ó, ele é retângulo. Aí você aplica L ao quadrado, olha, L ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Isso aqui é o R, é o raio da circunferência. Nós vamos ver daqui a pouco isso aqui. Ora, eu não gostaria que você memorizasse isso aqui. Não precisa. Eu não memorizo isso aqui. Nunca memorizo isso. Nós temos que fazer o quê? Nós montamos a figura, ou pegamos a figura da questão e tentamos identificar cada elemento aqui. Por exemplo, L, aresta lateral. Azão, apótema da face. H, a altura da pirâmide. Azinho, apótema da face. Bzinho, a aresta da base. Mas tem uma relação interessante para esses apótemas aqui. Eu dei no começo do ano isso, mas vamos falar um pouco mais aqui. Olha, aqui é uma revisão. Veja só, legal para você. Agora é o momento de voltarmos a falar sobre apótema e lado dos polígonos regulares. Veja, como eu disse, os polígonos regulares podem ser considerados inscritos numa circunferência. Veja, aqui eu posso ver claramente. Isso aqui é o lado do polígono L, olha, o lado do polígono. Aqui é o raio da circunferência, bem claro isso aqui. E aqui o apótema, tá vendo? O apótema, aquele apótema da base que eu tô falando. O Azinho, o apótema da base. Tá vendo? No caso do hexágono regular. No caso do quadrado, gente, olha. Aqui é o raio da circunferência, tá vendo? Circunscrita. Aqui é o apótema, olha lá. Isso aqui é o lado do quadrado, né? L, olha lá. No triângulo. Aqui é o lado do triângulo. Aqui é o raio da circunferência circunscrita. E aqui é o apótema. O apótema vai do centro do polígono, da circunferência, até o ponto médio do lado. O apótema sempre é do centro da circunferência ao ponto médio do lado. O ponto médio quer dizer metade, tá vendo? Sempre do centro da circunferência ao ponto médio. Aí você diz, puxa vida, eu sei o que é apótema do polígono, sei o que é raio, sei o que é lado. Qual a relação que existe entre isso? Isso aqui, no começo do ano eu falei a vocês, que você fazia 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Tirava a raiz quadrada de 1, de 2, de 3. Multiplicava por R, tudo, e dividia por 2. Aqui, 1, 2, 3, aqui, 3, 2, 1. Tira a raiz quadrada e multiplica tudo por R. Aqui, 3, 1, 3. 3, 1, 3. Aí, tirando a raiz de 3, raiz de 1 é 1, raiz de 3 é 3. Os apótemas, aqui também é apótema e apótema, veja, duas formas para apótema. Os apótemas são sempre sobre 2, olha. Os apótemas, exceto o do triângulo, que é sobre 6. Ok? Então, essa tabela aqui vai me dar a relação entre apótema e raio. Relação entre apótema e raio. Então, se eu tiver o raio, eu posso calcular o apótema do triângulo, do quadrado e do hexágono. O lado do polígono aqui eu chamei de L. Mas aqui na pirâmide, veja que o L vai ser a aresta da pirâmide. Mas eu chamei de Bzinho, a aresta da base. Então, no lugar de você usar esse L grande, você usa Bzinho aqui, ó. Então, em função do raio. E aqui,
o apótema em função dos lados. O lado, no caso, é B pequeno, que é B pequeno, B pequeno, B pequeno. Então, isso é uma tabela que você tem. Essa tabela você vai treinar, como eu já expliquei a você. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Tira a raiz quadrada de todo mundo. As primeiras duas linhas multiplica tudo por R. A última multiplica por L. Todos os apótemas são sobre 2, exceto esse aqui que é sobre 6. E os lados não são sobre 2 não. Agora, é interessante, mas Barreto, apótema e apótema? Sim. Porque aqui você calculou o apótema se souber o valor do raio. E aqui você usa o apótema quando souber o valor do lado, mas dá o mesmo resultado. Ok? Bom, essa tabela também foi dada no começo do ano. Vamos agora tentar ver um primeiro exemplo. Como é que você vai enfrentar isso aqui? Eu não sei. Veja. Em uma pirâmide hexagonal regular, a base é o hexágono. Veja, não está bem desenhada não, mas a base é o hexágono. A altura é 2 raios de 6. Então, a altura, gente, é isso aqui, ó. A altura é 2 raios de 6. Então, a altura 2 raios de 6 centímetros. Presta atenção, ele está dando altura. E cada aresta mede 4 centímetros. Aqui, ele está se referindo à aresta da base, desculpem, que eu omiti. A aresta da base é B, 4 centímetros. E cada aresta da base mede 4 centímetros. Calcule a área lateral e a área total da pirâmide. Bem, muita calma nessa hora. Bem, vamos revisar. Aqui nós temos o apótema da pirâmide. O apótema, a altura, aqui o apótema da base, é azinho. A base é um hexágono. Então, primeira coisa, vamos achar o apótema da base. Primeira coisa é a gente achar esse apótema da base. Mas a base é um hexágono, você vem para cá. Hexágono. O apótema da base, o apótema do hexágono é o lado, L raiz de 3 sobre 2. No caso, vai ser B raiz de 3 sobre 2. Ok? O apótema vai ser o lado 4 raiz de 3 sobre 2. O apótema, veja, o apótema do hexágono é o lado do hexágono raiz de 3 sobre 2. No caso, o lado do hexágono chama de B. No caso, né? B, não L. L é justamente a aresta lateral. L é a aresta lateral. Nesse caso, B é a aresta da base. Então, o apótema do hexágono vai ser L raiz de 3 sobre 2. Mas a gente vai usar B. P raiz de 3 adaptando para a pirâmide. Mas a aresta da base da pirâmide é 4. Olha lá. Então, 4 raiz de 3 sobre 2. Entendeu? Olha, a tabela de apótemas é essa daqui. Você precisa vir para a tabela. O apótema do hexágono. Tá vendo? Hexágono, o apótema é esse, ó. L raiz de 3 sobre 2. Mas aqui tu não vai chamar de L, vai chamar de B, que é a aresta da base. A base é o hexágono. B raiz de 3 sobre 2. Mas a aresta da base é 4. Então, 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido por 2, quanto vai, gente? 2 raiz de 3. Ok? Bom. Ora, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Abrindo o hexágono todinho, eu tenho o quê? Aqui a base, que é um hexágono, e tenho 6 triângulos em volta. Para achar essa base, a área do hexágono, a gente já viu aqui na sala, nas aulas, que a área do hexágono é 6 triângulos equiláteros. Que a base é um hexágono. Então, 6b ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque um hexágono é formado de 6 triângulos equiláteros. Um triângulo equilátero, lembra, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas são 6.
No caso, eu não vou chamar de L, eu vou chamar de B. Então, 6B ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas o B, a gente viu que era 4. Aí ficaria 6 vezes 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Sobre 4, desculpe. Aí 6, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, 6 vezes 16 dividido por 4 dá 24. Fazendo essas continhas aqui, ó, 16 vezes 6, 96 sobre 4 dá 24, raiz de 3 centímetros quadrados. A área da base. Mas não é esse o problema, é a área lateral, que vão ser 6 triângulos iguais. Mas para saber, eu vou ter que saber quem é o apótema da pirâmide. Então vamos olhar para aqui, ó. O apótema da pirâmide, gente, olha, eu posso pegar aqui, apótema ao quadrado, olha para o desenho, por favor, apótema ao quadrado, igual a Azinho ao quadrado mais H ao quadrado. Apótema ao quadrado, Azão ao quadrado, igual a Azinho ao quadrado mais H ao quadrado, foi o que eu usei. Então, vamos lá, apótema eu não sei. A altura da pirâmide, a gente sabe que é 2 raiz de 6, olha. Então, apótema eu não sei quem é. A altura é 2 raiz de 6 ao quadrado. E o apótema a gente acabou de deixar aqui, ó. O apótema é 2 raiz de 3 ao quadrado. Repito, olhe para esse triângulo aqui, ó. Olhe. Azão, Azinho, H. Azão, Azinho, H. Azão, Azinho, H. Azão, Azinho, H. Então, Azão ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais H ao quadrado. Certo? H é a altura que foi dada no texto. 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 ao quadrado. E o apótema nós acabamos de calcular. O apótema da base. 2 raiz de 3 ao quadrado. Bem, vocês são segundo ano médio, sabem disso. Que 2 ao quadrado é 4, certo, gente? 2 ao quadrado quanto é? 4. Raiz de 6 ao quadrado, corto 2 com a raiz, fica só 6. Aqui é a mesma coisa. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, corta o 3, o 2 com o 2, fica só 3, tá? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 24 mais 12, 36. Então, A ao quadrado igual a 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, pronto. Nós vamos voltar para cá. Agora nós sabemos que a Azão é 6. E a parte lateral são 6 triângulos iguais. Eu vou calcular a área desse triângulo e multiplicar por 6. Triângulo, Barreto. Base vezes altura sobre 2. Então, a base é 4 vezes a altura sobre 6 sobre 2. Então, a base vai ser... a lateral vai ser 6 triângulos. Cada triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. São 6 triângulos. Por que 6, Barreto? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, esse sozinho, olha para só esse aqui. Aqui é 4, 4, aqui é 4. Base 4 vezes altura 6 sobre 2. Então, 4 vezes 6 sobre 2. E que 6 é esse? É porque são 6 triângulos iguais. Então, essa área lateral, a parte lateral da pirâmide, a parte lateral são triângulos. O hexágono é a base. Tá? Então, vamos lá. A área lateral são 6 triângulos. 6 vezes. Qual é o triângulo? Esse aqui, ó. Base 4 vezes a altura que é 6 sobre 2. Ó. Aí eu cortei 6 com 3 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. Aí 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. Então, esses 6 triângulos juntos, a área deles é 72. A base, nós acabamos de mostrar a vocês, que a base são 6 triângulos equiláteros. Cada triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes. Quem é a base do hexágono? Quem é a aresta da base? É 4, né? A aresta da base é 4, tá? Então, 6
porque vocês têm que lembrar, e isso que eu estou falando é importante, tem que lembrar que o triângulo equilátero, já falei a vocês, é L ao quadrado, veja, A do tri é que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que o hexágono são 6 desses. Então, o hexágono são 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas só que o lado do hexágono aqui, eu chamei de B, é 4. 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, 4 ao quadrado, 16, vezes 6 dá 94, dividido por 4, daria 24. Ou então, 16 por 4 dá 4, vezes 6, 24. 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas ele quer, no texto, está dizendo que ele quer o quê? A área, determine, calcule a área lateral e a área total. A área total, gente, é você pegar essa área lateral mais a área da base. Então, você pega 72 mais 24 raiz de 3. Você pode botar o 24 em evidência, ficaria 72 dividido por 24 dá 3, 24 dá 1. Então, isso aqui seria a solução da questão, a área total. Olha, o tempo dessa parte está encerrando, a parte 1 está encerrando agora. Eu sei que não é fácil, veja, não vou mentir para vocês, este é o assunto mais complexo da geometria espacial. Então, vamos fazer com calma. Então, fiz uma questão só, depois na segunda parte eu vou fazer mais